Vamos falar agora a respeito da agenda de candidatos que estão na disputa à Prefeitura de Teresina. Nós vamos trazer aqui a agenda do candidato Silvio Mendes. Silvio Mendes falou a respeito da situação emergencial da saúde aqui na capital. Vamos ver. O candidato do União Brasil realizou uma agenda de reuniões na manhã desta segunda-feira. Silvio Mendes atendeu apoiadores e dialogou com a imprensa. O ex-prefeito revelou que fará uma compra emergencial na saúde, caso seja eleito. Pela urgência e a relevância pública, o interesse público, você pode comprar uma coisa chamada por inexigibilidade, por interesse público. Isso aí é possível fazer, você chama o Tribunal de Contas, o Ministério Público, para acompanhar todo o processo que seja sempre correto, como sempre fizemos. A segunda questão é que você volte rapidamente também com o transporte público. Uma licitação que será feita demora, e a população está reclamando agora. É preciso que resolva isso. Isso a gente sabe fazer, fizemos um plano que não foi executado. E, naturalmente, o mais importante, ouvir as pessoas, seus problemas e apresentar as soluções. Silvio Mendes criticou ainda candidatos que afirmam que a eleição será definida no primeiro turno. O candidato do União Brasil cobrou respeito. Não sou atrevido, nem quero manipular quem quer que seja. E quando autoridades que exercem o poder se manifestam assim, primeiro é o desrespeito à população e segundo também aos candidatos. Campanha política é esclarecimento, levar mensagem, o que você fez, o que precisa fazer, sem enganar, sem mentir. E aí tem muita gente que às vezes esquece de comparar, e a eleição é comparação, é escolha. Para os próximos 4 anos, saber quem sabe cuidar da cidade, quem sabe dos problemas e das suas soluções. Bom, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fábio Novo, decidiu cancelar a agenda que tinha hoje pela manhã para se preparar para a agenda dos turnos da tarde e noite. O candidato Fábio Novo suspendeu a participação, portanto, no que seria, né, o seu contato com a população nesse turno da manhã, em função dos compromissos que possui aí na tarde. Já doutor Pessoa, que é prefeito e candidato à reeleição, Elivaldo Barbosa tem feito essa agenda dupla, né, de administrar e também ter agendas de campanha. Normalmente os turnos da manhã de doutor Pessoa são dedicados à administração pública. É verdade. Quando se dedica à campanha, tem lá o escritório da Zona Leste de Teresina. Mas hoje, doutor Pessoa cumpriu a agenda no Palácio da cidade. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. O prefeito reservou a manhã desta segunda-feira para a agenda administrativa no Palácio da cidade. Fez cobranças a secretários e citou o caso das finanças. Lamento porque o secretário meu de Finanças, todo fim de semana viaja, mas eu descobri o segredo da viagem dele. Quando ele chegar, nós vamos conversar de perto para saber que eu precisei dele anteontem e ele não estava aqui. Aliás, todo fim de semana não está aqui. É folga? Que é sábado e domingo, de folga administrativa, da administração, mas não pode ficar constantemente fora da cidade e às vezes até dia de trabalho. Me incomodou bastante. Por isso, entre outras coisas, nós estamos fazendo esse ajuste administrativo. Doutor Pessoa também confirmou, há 13 dias da eleição, homenagem ao ex-prefeito Firmino Filho, com o nome da escola 15 de outubro, que terá o nome do ex-gestor. O prefeito encaminha mensagem à Câmara Municipal já nesta terça-feira, com pedido de urgência na tramitação, e justifica a homenagem. Como cristão, rasgar, queimar o legado, a história desse grande cidadão, que Deus o tenha lá nos céus de Deus, mas não pode, não aceitei. Por isso eu vou homenageá-lo pós-morte, amanhã na Câmara Municipal de Teresina. Estou convidando toda a sociedade piauiense, lógico que lá não cabe, mas eu estou convidando a imprensa para essa homenagem ao saudoso ex-prefeito Firmino da Silveira. E olha, a gente vai chegando aí na fase final da campanha com vários palanques citando e relembrando Firmino Filho, Elivaldo Barbosa, inclusive
Doutor Pessoa, né? São 3 palanques de discursos bem contundentes, um contra o outro. 3 palanques. E os 3 têm um fato em comum, o legado do ex-prefeito Firmino Filho. Os 3 procuram essa aproximação. Fábio Novo, com muitos aliados de Firmino Filho, aliados históricos e familiares no seu palanque. Silvio Mendes, também da mesma forma, procura sempre citar o ex-prefeito, a convivência que tiveram quando fizeram parte de gestões na administração de Teresina. E agora, doutor Pessoa, como ex-aliado. Aliás, ele foi aliado, de fato, de Firmino Filho em campanhas. Foram adversários ferrenhos, já agora em 2020, né? E vai, Joelson, dar o nome, propor à Câmara Municipal a aprovação através de requerimento, mensagem, aquela escola que está sendo concluída agora, a escola 15 de outubro, ali no Parque da Cidade. Escola imensa, escola grande, a maior escola, uma das maiores do Nordeste. E o nome, se depender do prefeito, será a Escola Municipal Firmino Filho. Aí, Lívia. Eu vou fazer uma breve analogia de uma filosofia indiana, que coloca que o amor construído na Índia, ele é como se fosse uma água que fosse ferver. Então, ela é uma água fria e vai fervendo ao longo do tempo. Já os ocidentais, é uma água já em ebulição e com o tempo esfria. Essa eleição, eu acho que é quando a gente faz o café, coloca a água para esquentar e aí esquece, aí esfria, aí esquenta de novo, aí esfria, aí esquenta de novo, porque o diferencial dessa eleição de 2024, em específico em Teresina, é que começou a esquentar ano passado. Aí esfriou um pouquinho, aí começou a esquentar de novo já em agosto. Agora já está naquela mudança diária. Por quê? Os discursos dos 3 candidatos de agressividade, que são, sim, muitas vezes agressivos, eles intercalam com propositivos. E aí a população fica em dúvida. Mas ele está atacando ou ele está propondo? Ele está atacando ou está propondo? É os dois. Então, a diferença dessa eleição e da filosofia indiana é que em Teresina é um morde-a-sopra para saber quem que vai sustentar até o final. E, inclusive, dá para medir essa água, a temperatura da água nesse momento, Sábia. E como é que Firmino Filho, o nome dele, o legado dele, entra dentro desse caldeirão, né? Joelson, cada eleição, ela tem, busca-se a resposta para a seguinte pergunta: quem é o maior líder da cidade? Né? No caso da eleição municipal, o maior líder do estado, eleição estadual. E hoje, o eleitor de Teresina, quando essa pergunta é feita, e em pesquisas essa pergunta é feita, pesquisas internas que todos os partidos fazem, a resposta é Firmino Filho. Não tem ainda esse líder substituto. A resposta das urnas é que vai cacifar o novo líder da cidade. Por isso que até mesmo o prefeito doutor Pessoa, de maneira muito respeitosa, porque a gente sabe que na última eleição houve esse enfrentamento, estavam em lados opostos, mas agora propõe essa homenagem. Ou seja, Firmino não é só a imagem do ex-prefeito, mas o que ele representa. O que é que ele representa? Resolutividade, articulação política, uma gestão com estabilidade e previsibilidade. Talvez sejam conceitos que todos os lados estejam buscando nesse momento passar a transmitir para o eleitor. E a maneira mais eficaz de fazer essa associação simbólica é justamente trazendo um nome que representa tudo isso, o nome de Firmino Filho. Olha, ano eleitoral, ano mais complicado, complexo, além de tudo, né, tem as atividades administrativas normais dos poderes acontecendo. Nesse momento, o CNJ está com uma atividade aqui no estado do Piauí, Elivaldo Barbosa. E o ministro Mauro Campbell, que é o ministro do STJ, está aqui no estado do Piauí, não escondeu a preocupação também com esse período eleitoral. É verdade. O ministro corregedor-geral do Conselho Nacional de Justiça, o órgão que acompanha todo o judiciário brasileiro, o ministro Mauro Campbell, ele tem essa função. Estará essa semana inteira aqui nesse trabalho de inspeção, de correição do TJ, do Tribunal Regional, do Tribunal de Justiça do Piauí. E hoje ele deu uma folga um pouquinho na agenda de trabalho lá no TJ e foi visitar o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado Franzé Silva. Uma visita de cortesia, de intercâmbio, de aproximação do judiciário com o legislativo. Ele defendeu essa aproximação por entender que o Legislativo é uma voz ativa também em defesa da cidadania. E na entrevista à imprensa, ele rapidamente falou, ele que já foi integrante do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, inclusive na eleição de 2022. Ele fazia parte do colegiado da Justiça Eleitoral Brasileira. Ele falou sobre o que representam as eleições municipais neste momento da situação ou da vida democrática brasileira. Eu não me manifesto por razões óbvias. Eu deixei a magistratura eleitoral quando, até as eleições de 2022, eu deixei o TSE lá, mas a magistratura como um todo, e a especializada que é a eleitoral, seguirá retiliniamente respondendo e correspondendo à democracia desse país. Isso que é importante.
queira ou não, Sávia, independente de ser uma visita de trabalho, quer dizer, um trabalho, mas não deixa de ser a voz de um ministro de uma corte superior falando a respeito de um processo que foi muito desgastante para a justiça em 2022, né? A gente sabe que as eleições nacionalizadas, elas trazem uma série de debates e questionamentos, inclusive sobre a transparência e eficácia das urnas eletrônicas, questionamentos esses que já foram respondidos de maneira bastante transparente a contento pela Justiça Eleitoral. E a eleição municipal, apesar de ser uma eleição que a gente fala paroquial, com temas locais, ela não deixa de ser também uma oportunidade de mostrar toda a força, a capilaridade e esse trabalho eficiente da Justiça Eleitoral e o reforço, claro, do objetivo final da democracia, que é fazer com que a voz da população seja representada por pessoas escolhidas diretamente pelo povo. E esse processo passa por um sistema que seja realmente seguro e transparente. Então, toda fala nesse sentido é importante para a gente ressaltar isso, Joyce. Pois é, Lívia, essas declarações se tornaram importantes também, né, no processo tão quentes. Exatamente. E o ponto que o ministro traz, de que por razões óbvias ele não vai se manifestar, representa a lisura do ofício. Ele tem que trazer uma imparcialidade que, por mais que seja muitas vezes difícil, em eleições polarizadas, em um estado político muito complexo que o Brasil se encontra atualmente, exige-se um distanciamento do terceiro poder, do poder judiciário, para poder compreender, analisar e, claro, fiscalizar a política e o exercício político do Brasil. Quero agradecer. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Joelson. Elivaldo, sabe, você que está em casa, que vai ficar até de noite para me assistir com a Nádia. Boa tarde, Elivaldo. Eu queria dedicar o meu boa tarde a uma informação que nos foi repassada pelo deputado Franzé Silva, presidente da Assembleia, que termina hoje, segunda-feira, o prazo para que as entidades se credenciem a receber os bens servíveis. São móveis, aparelhos eletrônicos, enfim, que a Assembleia vai fazer doação para as entidades. Então, essas entidades interessadas devem entrar lá no portal da Alep e se credenciar para receber esses bens que a Assembleia vai dispor, dada a reforma que a instituição está fazendo em todas as suas instalações. Muito bem, Elivaldo. Sávia, boa tarde, Sávia. Ótima tarde, até amanhã. Até amanhã, você também. Voltamos às 11h45 da manhã. Amanhã, com o nosso Jornal do Piauí. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.